Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, o programa Crescendo em Cristo está começando aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador pastor Joseph Lambrecht, pastor na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E é uma enorme alegria estar na tua companhia, para juntos refletirmos agora no capítulo 3 de 1 João. Que Deus assim nos abençoe, que Deus esteja com cada um de nós. O capítulo de número 3 de 1 João nos fala a respeito de como é bom sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos assim filhos. E como filhos deste amado Deus, nós também somos amados por Ele. Por isso, o amor de Deus em favor dos seus filhos é imenso. O amor de Deus, ele nos ensina também a amar ao nosso próximo, a amar uns aos outros. Que Deus possa assim nos abençoar. E nós queremos dividir a leitura deste capítulo em 3 grandes partes, onde assim, depois de cada parte da qual nós faremos a leitura, estaremos também fazendo uma breve reflexão. Primeiramente, faremos então a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10, que nos diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Essa é a primeira parte da leitura do capítulo de número 3 de 1 João. Leitura essa da qual também agora, na sequência, queremos fazer uma breve meditação. Como é confortante sabermos que somos chamados de filhos de Deus. Como é bom saber que nós somos amados por Deus, o nosso Pai. Esse Pai que abriu mão do seu Filho Jesus para que nós, como humanidade, tivéssemos a vida e a salvação eterna. Por isso, bonitas são as palavras iniciais do capítulo de número 3, pois ali nós somos convidados
Quando ele lá no versículo de número 1, ele diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Este amor é imenso. Este amor, ele tem sacrificado assim a Cristo Jesus, não por causa dos seus pecados, porque nele não havia pecado, mas Cristo Jesus se sacrificou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos assim ter novamente a reconciliação com Deus, o nosso Pai. E de fato agora nós somos chamados de filhos, filhos amados de Deus. Somos convidados a abandonar a vida em pecado. Isso não quer dizer que jamais nós vamos pecar. Continuamos sim errando, continuamos pecando diária e constantemente por pensamentos, palavras e ações. Portanto, temos a oportunidade de nos achegarmos diante de Deus, diante deste Pai, e reconhecermos que temos pecado, reconhecermos que temos assim desobedecido à vontade de Deus. E diante do arrependimento, nós somos assim perdoados dos nossos pecados. O que não podemos fazer é nos conformar com a vida em pecado. Quantas são as vezes que nós pensamos, um pecado a mais, um pecado a menos, não vai fazer diferença. Como filhos amados de Deus, nós não podemos nos conformar com a vida em pecado. Precisamos sempre de novo buscar o auxílio de Deus, o nosso Pai, para assim recebermos o seu perdão e continuarmos como seus filhos amados. Por isso, que nós possamos assim olhar para Deus como sendo o nosso Pai. Um Pai de amor, de graça, de misericórdia. Um Pai que está disposto assim a sempre de novo estender a nós o seu perdão. Quando nós reconhecemos que somos pecadores. E assim como Deus nos amou, nós agora também podemos amar uns aos outros, conforme nos diz lá no finalzinho do versículo de número 10. A segunda parte do capítulo 3 se dá dos versículos 11 até o versículo de número 18, onde faremos agora sim a leitura. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Essas são as palavras da segunda parte do capítulo de número 3. Diante dessas palavras, nós podemos destacar agora as palavras do versículo de número 18, aonde ali no versículo 18 ele diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Diante disso, diante de tudo que nós já vimos no capítulo de número 3 de 1 João, nós podemos agora destacar a respeito do amor.
O amor que Deus tem por cada um de nós e o amor que nós também devemos ter agora uns para com os outros. E que este amor seja assim visto em ações, que este amor não seja apenas de palavras, ou seja, da boca para fora, mas que este amor possa ser assim visto por meio de ações. E diante disso, nós podemos perceber que se nós hoje podemos amar, se nós podemos amar o nosso próximo, nós podemos por quê? Porque nós fomos amados primeiramente por Deus. É Deus quem nos ensina a amar. É Deus que nos mostra o que é o amor. E se nós observarmos, nós podemos ali já destacar que o amor de Deus, ele se inicia nos 10 mandamentos, por isso os 10 mandamentos se resumem numa só palavra, na palavra amor. O amor que Deus tem por cada um de nós para nos mostrar a sua vontade, para nos mostrar o caminho certo pelo qual nós devemos assim andar. E diante disso, aprendendo com Deus o Senhor a amar, nós também podemos agora amar aqueles que estão à nossa volta. Sabemos, e por isso, no capítulo de número 3, nestes versículos dos quais nós assim lemos, nós sabemos que muitas vezes nós não seremos aceitos por sermos de fato filhos de Deus. Maneiras diferentes de pensar existem aqui neste mundo do qual nós vivemos, mas que nós possamos assim sempre de novo fazer com que o amor prevaleça. O amor a Deus e o amor também que nós devemos ter uns para com os outros. E que este amor seja assim demonstrado, não apenas através das nossas palavras, mas que ele também possa ser demonstrado através das nossas atitudes, dos nossos gestos. Que Deus assim, então, nos abençoe e que ele nos ensine cada vez mais a amar uns aos outros como Deus tem nos amado. As palavras finais do capítulo de número 3 se dão dos versículos 19 até o versículo de número 24, onde faremos agora, sim, a leitura. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Estas são as palavras finais do capítulo de número 3. Diante dessas palavras, nós podemos destacar o quanto Deus nos conhece, o quanto Deus conhece os seus filhos, conhece a mim e a você. Assim como um pai, assim como uma mãe conhecem os seus filhos, assim também Deus conhece a cada um de nós. E este conhecimento, este conhecer de Deus, ele vai muito além daquilo que nós podemos assim imaginar. Deus conhece aquilo que se passa em nossa mente. Deus conhece aquilo que se passa em nosso coração. Pois nós pertencemos a Deus. E este Deus, ele nos conhece e nos conhece muito bem. Por isso, isso não deveria nos causar espanto,
mas isso deveria nos causar alegria. Precisamos nos sentir alegres, pois este Deus do qual nós somos convidados a confiar, Ele não é um Deus distante, um Deus que não nos conhece, mas Ele é um Deus que nos conhece, que sabe de fato quem nós somos. Por isso, a palavra de Deus também nos diz que no momento do nosso batismo, nós somos chamados por Deus e somos chamados pelo nosso nome. Somos chamados de filhos amados de Deus. E agora, aqui neste mundo, nós podemos assim viver a nossa vida, sabendo que nós somos conhecidos por este Deus, que Ele nos conhece e que Ele deseja que nós, assim, como seus filhos, confiemos nele acima de todas as coisas, que entreguemos a nossa vida nas suas mãos e que assim possamos amar uns aos outros, amar como este Deus nos amou. Muito bem, este foi o estudo então do capítulo de número 3 do livro de 1 João. Foi uma enorme alegria poder estar em tua companhia e assim convido-lhe para acompanhar os próximos programas que vão ao ar aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Desejo-lhe as mais ricas bênçãos de Deus, hoje e sempre. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.